quem tem sido o personagem principal do Vascão na fuga aí da zona de rebaixamento. Hoje o Vasco está fora da zona de rebaixamento. Verrete, Veguete, Vegete, a torcida, o treinador Ramon Dias, esse cara aqui que ontem pegou uma barbaridade. Bigode, boa tarde, obrigado pelo desabafo. Boa tarde, Ju, boa tarde, Malatera. Fica calmo, cara. Fica Boa nervoso, tarde para todo mundo, menos para os árbitros de ontem. Não, tô brincando, mas, pô, Se acalme, homem. erraram feio, erraram muito contra a gente. Então não é boa tarde não, isso mesmo, vai pra reciclagem. Não, porque a gente tá tendo um jogo sexta-feira, vai que eles são os árbitros de novo, a gente tá meio perdido, né? Vai ficar um pouco complicado. Já tá no ar, já tá gravado, já vai rodar no grupo do Zap da Sérgio. Mas, olha, eu acho que o Ramon Dias, por tudo que ele conseguiu fazer, eu acho que a torcida tem uma parcela também, mas não custa a gente lembrar que ficou afastado de São Januário e dos estádios fora também do Rio. O Verrete vai muito bem, Léo Jardim muito bem, mas eu acho que o Ramon Dias é o cara que conseguiu fazer essa engrenagem funcionar. E me chamou muita atenção no último jogo contra o Curitiba, quando acaba o jogo, a torcida fazendo uma festa inteira, os jogadores dentro do campo. Ele chama o filho dele, Emiliano, que é o auxiliar dele. Vamos descer, vamos pro vestiário. A festa aqui é dos jogadores, não é do treinador. E ontem, na coletiva, ele diz que, apesar da vitória, do bom resultado, ter saído da zona, importantíssimo, o time não foi bem. Então, acima de tudo, é um cara realista. Eu acho que é isso que o Vasco precisa, é isso que o futebol precisa como um todo. Então eu fico com o Ramon Dias. Atisson, quem é o principal responsável por esse momento do Vascão? Boa tarde, GB. Boa tarde, meu garoto. Fica nervoso não, deixa a arbitragem A próxima você vai ter que ir lá, Não, Atisson. eu só Foi vou pra expulso assistir. no campeonato da imprensa. Não fui expulso, jogou eu tomei amarelo só. Amarelo. O expulso foi o árbitro que tem que ser expulso. Na verdade, eu sou contra todos esses árbitros aí. Por isso que eu não jogo mais, eles me irritam, então eu não jogo mais. Boa, Atisson, boa. Por isso. Eu colocaria mais uma palavra aí, conjunto. O conjunto de todos esses aí, né, faz com que o Vasco hoje esteja num grande momento. Mas o Ramon, pela gestão, principalmente, conseguir trazer a confiança de todos, do grupo, da torcida, do próprio, dos funcionários, do staff dele, e faz com que o resultado final acabe se tornando o grande protagonista. E assim, a fala dele de ontem demonstra cada vez mais o conhecimento e o entendimento do que ele tem de expressar pra gente a verdade. Ele não precisa ficar ali falando, meu time foi superior, não. Ele viu que teve dificuldade, não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, colocar a superioridade que tinha tido contra o Curitiba, mas soube aproveitar a expulsão. Então, assim, o Ramon Dias, para mim, é o grande responsável por todo esse conjunto aí que eu falei. Bom, muito bem, no apagar das luzes, mas o Vascão conseguiu, foi sofrido, foi no apagar das luzes, mas o Vascão conseguiu a vitória sobre o América Mineiro e finalmente deixou a zona de rebaixamento. E a nossa brilhante repórter lá de BH, a Thaís Santos, conta pra gente como é que foi essa partida. América e Vasco se enfrentaram debaixo de um calor escaldante na Arena Independência. Mas quem começou quente mesmo na partida foi o Coelho, que teve as melhores oportunidades da primeira etapa. O time da casa desperdiçou a chance de abrir o placar algumas vezes. Na finalização de Martínez, em que a bola acaba quicando e atrapalhando o goleiro Léo Jardim, depois na bola na trave de Rodrigo Varanda e na sequência o goleiro do Vasco aparece para fazer grande defesa no chute de Martínez. Era a blitz americana. Zé Gabriel perdeu a bola no meio e Varanda finalizou. Léo Jardim apareceu novamente para salvar. E quando tudo parecia estar dominado pelos lados da equipe mandante, o zagueiro Iago Maidana foi expulso aos 49 minutos após atingir o rosto do atacante Verrete. Lance que rendeu muita reclamação por parte da equipe alviverde. O critério não é igual. O Maidana entrou na bola, caiu com o braço em cima do jogador de quase 2 metros, é expulso. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Chutou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulso o nosso melhor jogador. No segundo tempo, com um homem a mais, a equipe comandada por Ramon Dias se assanhou na partida. Começou a dominar as ações do jogo. Pablo Verrete apareceu para o jogo e começou a dar trabalho para a defesa americana, com direito à bola na trave e tudo mais. Mas o protagonista da noite foi mesmo o meia Jair, que aproveitou um cruzamento de Paulinho para desviar a bola de calcanhar.
Conversamos e temos muito diálogo com os jogadores, muito diálogo, que compreendam que aqui não é apenas é um grupo de jogadores que necessitamos de todos para sair dessa situação. A equipe Cruz Maltina conseguiu o objetivo tão sonhado. Uma importante vitória no finalzinho da partida na Arena Independência. Com esse resultado, o time saiu da zona do rebaixamento, agora está na 15ª colocação e fica aquele alívio para o time de Ramon Dias e também para o torcedor vascaíno. Já a torcida americana vive um verdadeiro pesadelo. O time segue na 19ª colocação, mas agora com 7 pontos de diferença com relação ao 18º colocado, que é o Santos. Estamos contentes. O clube e toda a torcida estão apoiando o grupo para que continue nessa mentalidade ganhadora, porque o Vasco é uma grande equipe. Pô, gente, olha só. A gente sabe que toda hora tem erro de arbitragem. JJ, dá o quadro aqui, JJ. Tem dá até o na Copa Sérgio, pô. Hã? Tem até erro na Copa Me dá o Sérgio. quadrado aqui do Térico naquele filme das branquelas aqui assim. Me dá aqui. Pedrinho, bota aquela, por gentileza. Presidente. João, repete. É Marcos Salum, certo? Pô, presidente. Talvez o senhor tenha falado no afã do momento. Mas se o senhor realmente rever essas imagens e achar que a arbitragem errou em expulsar o jogador, isso é um desserviço ao futebol. O América realmente estava amassando o Vasco. Estava. Mas isso é bola para expulsão, presidente. É agressão, é braço no rosto, machuca, pode quebrar o nariz do rapaz. Se o senhor realmente sustentar esse discurso, o que o senhor está fazendo é um desserviço ao futebol. E com todo o respeito do mundo eu falo isso. Até porque eu sei que o América é um clube organizado, um clube que até vinha bem na Copa Sul-Americana, conseguiu um bom resultado com o Flamengo no Maracanã. Agora, falar que foi um assalto, que é um absurdo, não foi. 10 entre 10 pessoas expulsariam o jogador. Ou eu tô falando loucura aqui, eu tô maluco. Se eu tiver maluco, pode falar. Não. Pô, gente, o braço no rosto. Pode ter sido sem querer, mas pegou no rosto Não, da foi expulsão, sem querer, gente. não. Eu Foi também, sem querer. eu acho que... Na verdade, o Verratti, ele é um jogador que provoca muito os defensores. Ele segura muito, ele briga, ele dá porrada nos zagueiros, mas na bola, ele não é desleal. O cara que joga bola, ele sabe um momento certo de tentar machucar o adversário. Ele espera, ele atrasa, ele deixa um pouquinho o cara dar um tapa na bola para ele chegar exatamente atrasado. E você vê que é nítido que ele vai embaixo, mas no movimento em cima, ele já vai preparando, ele já vem aqui preparando para acertar o Verratti. Então, assim, ele ali, ele já foi premeditado para fazer aquela situação. Esperou lá na lateral para dar um carrinho para jogar o cara ali. Só que, Tá aí, não tem ó, necessidade aí. Olha lá em cima, ó. Ele gente, levanta pelo o braço. amor de Olha Deus. só, o cara tá marcando aqui, ó. Ele não vai levantar o braço. Ele não tá lutando. Pô, ele vai aqui, ó, braço embaixo, para você ter reflexo, para você fazer o giro. Claro. Agora, quando ele, olha lá, o braço direito dele, levantou, Que aqui, isso, ó, gente? e Pelo amor de solta. Deus. Ele faz o movimento de soltando. Então, resumindo. É Muay Thai. Então, exatamente, é essa palavra. Então, resumindo, o presidente, ou ele não reviu o lance, ou ele não entende de biomecânica de jogo, porque ou ele nunca jogou futebol, porque isso aí é nítido, porque, você tem que entender o movimento do teu corpo. Isso ali não é movimento natural do corpo para você marcar um atleta. Levanta o braço e solta o soco. Ele não foi soco cotovelado. Então, assim, ele realmente foi bem expulso. O árbitro foi... Eu não gosto muito desse árbitro, não. Eu acho que ele para muito jogo, dá muito cartão, às vezes, desnecessário. Mas nesse lance aí, ele foi perfeito. Ó, vou trazer a voz da galera aqui do chat, que eu acho que até quem torce para Flamengo, Fluminense e Botafogo, o Bigode. Pô, o cara tá falando aqui, ó, Maidana UFC... José Ferreira foi falta, Diego Barros está zoando aqui como sempre. Todo mundo acha que foi falta, né? Tem mais de quase 3 mil pessoas aqui no... Falta não, foi lance para expulsão. Não dá para dizer, Bigode, que um lance é exatamente o ativo foi perfeito e preciso. Você vem marcar embaixo, esse cotovelo vem aqui fazer. Isso é Muay Thai, pô. Sim. Olha isso. Que isso, não, cara? Isso não tem a menor... Vermelho direto. O que mais me impressiona... Olha a cara do malandro no banco. Fala aí que eu vou pedir pra... Olha aqui, a cara do careca no banco. Tipo assim, fez M, ó. Olha lá. Tipo assim... Não, o que mais me impressiona é o auxiliar que tá na frente do lance, diz que não foi nada e dá lateral pro América. Olha isso. Ele tá na frente do lance. Como é que ele não levanta a bandeira dizendo que foi falta? Olha isso, olha onde ele tá, gente. Não, mas sabe o que acontece? Às vezes eu vou até defender, porque assim, naturalmente você vai olhar para o movimento da perna.
Se você não tem como olhar a perna e o braço ao mesmo Pô, tempo. Tito, Está muito Pô, perto. mas Mas não tá muito, tem como. não, mas está muito próximo. Não Se dá. você olhar só para a Só perna... se foi isso, tava aqui, ó. É, exatamente, porque assim, é difícil. Pô, olha, E assim, eu acho ele que- deu pra lá porque olha o bateu... rosto dele, tá- Não, então, porque sei a bola, lá, bateu, assim. a bola bateu no pé do Verratti. Por isso que ele estava olhando somente para a bola. Ele não viu falta ali Mas na parte aí- de baixo. Na parte de cima ele não tá, com certeza. Mas aí é um erro dele. Não, ele tem que mas é saber, difícil. ele tem que olhar. É, mas é difícil, tá O muito que próximo. tá Atenção, acontecendo. você, lateral. Porque se arruma você a olhar perna, pra cima, você não cruza. consegue olhar embaixo. Ó. Você tem que ter a visão periférica, Não. mas de uma distância mais longa você consegue ter essa Eu visão entendo o toda. seu ponto, mas vamos lá. Você é o lateral. Você apoia, marca, cruza, vai diagonal. Bigode é o repórter, ele reporta. Eu sou, sei lá o que eu sou. Eu abro o jogo lá com a Glenda, como eu faço no Carioca. Ele é o bandeira. Ele tem que marcar falta, impedimento Não, e lance de disciplina. eu concordo. Se ele não vê isso, eu Por isso- entendo a justificativa. É, exatamente. Mas é um... Não, se ele não vê isso, então para que ele fez isso aqui com o sentido de que não foi nada? Porque assim, isso, de uma certa forma, deslegitima o que aconteceu. Não, perfeito. o chat aqui, todo o negócio mundo... aqui de tipo, vai, não foi nada, segue. Ele ainda faz esse movimento com a mão direita, que não dá pra ver na imagem, É, que ela foi depois ele dá cortada a antes. sequência aqui, Mas é. ele faz isso aqui no sentido de levanta. É Pô, porque, Cláudio, pelo amor de Deus. No meu ponto de vista, ele só estava olhando para baixo. Ele não conseguiu E olhar outra coisa, o o corpo discurso todo. do presidente do América, assim como o Juninho, o capitão, que é um bom jogador, inclusive. É, bom jogador. É bom jogador, mas foi uma declaração completamente infeliz. E eu vou só fazer um pedido aqui a essas pessoas, e até você que está em casa quando sofre alguma situação controversa assim. Sempre se coloque no lugar do outro. Se esse lance fosse a favor do América, o que o presidente do América ia falar? Ele ia, na entrevista coletiva, dizer que não foi nada? É claro que não. Jogou pra galera. É claro que jogou pra galera. E outra coisa, CBF, vamos querer, né? O que mais a gente tá tendo nesses últimos meses são discursos de que há uma teoria da conspiração. É Abel Ferreira, é Marçal, é Juninho, é presidente. Isso tem que acabar. Tem que ser punido. Porque senão vai virar uma várzea. Não, e outra coisa, a gente reclamava sempre depois, quando não tinha o VAR, que a gente via no Donos da Bola, no Jogo Aberto, o lance depois do jogo. Ah, tá vendo? Aí agora tem o VAR. Aí o Claudimar fala que, pô, GV, em câmera lenta é falta, mas se botar no lance normal na velocidade não é. Pô, se fosse você na pelada, É o isso malandro aí. fizesse assim na tua cara, não tem VAR na pelada. Então, Que né, isso, tua cara. pelada não tem mais falta. A porrada vai cantar. Voadora, dedo no olho. O lance do Marçal Pode foi ser. pra expulsão. Pode. Ah, o ano passado o Corinthians teve lance igual, não expulsou. Erro da arbitragem. Exato, não dá pra justificar um Yuri erro com o Alberto. outro. Não É. dá. Então, assim, pô, gente, imagine você numa pelada, teu pai, teu irmão, tua irmã, tua filha numa pelada, vem alguém e faz esse lance no rosto. Você não vai querer. Gente, não tem como. Ah, não foi, pelo amor de Deus, eu sei que tem clubismo, mas assim, nesse momento, porque isso bota em risco a saúde do cara. Pode quebrar, não cara. lance de Imagina, mão, botar uma- Ah, botou a mão, não Ó, foi. Uma maxilar. carga ali. É uma cotovelada no E rosto. esse jogador aí, o Maidana, tem que pegar mais jogos ainda. Não é só um Vai jogo pegar. de eu suspensão, também não. acho. Tem que Eu pegar no também mínimo 3 jogos. Vai porque pegar. isso aí foi realmente uma agressão sem bola. Ele foi ali pensando exatamente em agredir, machucar o Verratti. Foi desleal, né? Vamos para a fila do perdão. Pô, tinha que ter pedido para separar aquela imagem que tem em São Januário. Léo Jardim. Torcedor do Vasco andou um momento aí, tudo que era agora é culpa dele. Porrada no ângulo, o moleque pegando fio. No dia do jogo da lama, foi qual? Foi Vasco quem? Fluminense? Não, Fluminense não. Foi Vasco Foi e... Vasco e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, isso. O que o Léo Jardim pegou, e meu irmão, o cara na lama, a luva dele, parecia aquela luva que o cara que mexe ali num valão ali pra limpar. Aquela última defesa dele foi Um brincadeira. monte de defesa ontem, tá pegando demais. Parece que agora, Bigode, o torcedor vai parar de perturbar o juiz do Léo, né? Tá na hora, né? Tá na hora. E, assim, pelo menos nesse aspecto do Léo Jardim, a gente aqui tem muita tranquilidade pra falar dele, né? Porque eu ouvi algumas pessoas dizendo que o gol do Cano no Carioca do meio campo foi culpa dele. Ah, o povo é doido. Então, assim, eu acho que é um goleiro que não à toa ele ficou tanto tempo assim no futebol europeu. É um goleiro experiente, não é um goleiro novo, é um goleiro que tem já rodagem. E eu acho que é curioso, porque eu entendo que o torcedor pode ter uma preferência pelo Ivan, pelo X, pelo Z, pelo Y, mas quem está jogando é o Léo. E quem está jogando muito, e muito bem, é o Léo Jardim. E um outro fato curioso, eu não sei exatamente há quantos jogos o Léo Jardim está com 2 cartões, mas ele já está pendurado há muito tempo. Acho que tem umas 6 rodadas, pelo menos, que ele já está com 2 cartões amarelos. E ele não dá brecha para o Ivan entrar. Isso que é a coisa que mais me chama a atenção. O Ivan, eu acho que ele só jogou no Carioca.
Depois ele não jogou mais. O goleiro não tem que dar brecha. Agora, o Júlio César falou isso ontem. Aliás, quero agradecer. Te botou 50 mil pessoas, bateu agora 50 mil no episódio do Júlio César para um canal bebezinho. O Júlio fala exatamente sobre isso de revezamento. Aí eu falei para ele, Jorge Jesus quer descansar, né, Neymar? Eu, hein? Bom, voltando aqui pro Vasco. Imagens ao vivo de São Januário. O Léo Jardim tá em pé no meio do campo. Ó a fila que tá lá em São Januário. Claro que é sacanagem, gente. É só pra zoar vocês. Isso aqui, Thiago Carvalho, tem um amigo dele. Thiago, tá encabeçando aqui a lista. Thiago Carvalho, que é um amigo dele, que mora lá na Tijuca, vizinho dele, que tá nessa fila. Depois eu vou perguntar pro Thiago Carvalho, não, só me ferra o nome do cara. Você lembra o nome do cara, Bigode? Cuidado pra não abrir a aba errada. Fora da zona de rebaixamento, o Vasco tem 25% de risco de cair para a Série B. O Cruz Maltino venceu 5 dos últimos 8 jogos no Brasileirão e segue firme. Em recuperação no Brasileirão, o Vasco reduziu bastante o seu risco de rebaixamento. Fora da zona da degola, após derrotar o América Mineiro em Belo Horizonte, o clube carioca tem apenas 25% de probabilidade de disputar a Série B em 2024. Os cálculos são do matemático Tristão Garcia e estão expostos no portal Infobola. O Vasco vem reagindo desde a contratação do técnico Ramon Dias. Nos últimos 8 jogos, o Cruz Maltino conquistou 5 vitórias, empatou 2 vezes e perdeu apenas uma. Com o resultado obtido contra o Coelho, o clube carioca conseguiu deixar a zona de rebaixamento.